Doutora, inicialmente, essa suspensão dos radares móveis diz respeito à Polícia Rodoviária Federal, mas aqueles estáticos diz respeito ao DENIT, que é a instalação responsável da DENIT. Como é que está essa questão? Foi retirada aqui, inclusive, da BR-116 aqui em Fortaleza. Como é que está essa questão? Bem, essa questão, os radares que foram retirados no estado do Ceará, foi devido, o contrato ter vencido no dia 14 de janeiro. Então, o estado do Ceará é um dos casos atípicos que, no Brasil, nós temos vários contratos e cada superintendência tem os seus. O nosso específico venceu no dia 14 de janeiro, então, obrigatoriamente, não poderia continuar. Então, a gente tinha que retirar. Então, eles pararam no dia 14 de janeiro. Com relação à implantação dos novos, aí foi quando entrou essa questão do nosso presidente. Então, quando entrou essa questão, instala, não instala, não poderia se instalar. E aí a gente ficou aguardando até que houve esse acordo entre o Ministério Público, o DENIT e a Justiça Federal para que a gente voltasse a implantar. Quer dizer que vai voltar? Vai voltar. Vai voltar no seguinte aspecto. Nós estamos com um prazo de 60 dias para implantar. Enquanto isso, nós estamos fazendo os estudos técnicos e analisar os pontos críticos. Então, vai ser colocado somente nos pontos críticos realmente necessários. Aqui no Ceará a questão pode ter sido contratual, mas assim, o presidente Jair Bolsonaro critica isso abertamente. Ele critica abertamente pelo fato da quantidade que se tinha instalado nas BRs. Tá? Mas o que é que se tem? Nós temos instalados aqui, só para você ter ideia, o nosso aqui vai reduzir em torno de 35%. Reduzir o quê? A quantidade de equipamentos, de pontos. Quer dizer que havia demais, então? Provavelmente. A sua opinião, a senhora é uma funcionária técnica, conhecedora do assunto, a sua opinião, o radar móvel já foi comprovado por estudo realmente, esse instalado nas BRs, ele reduz realmente o número de acidentes? Por exemplo, esse período que ficou aí sem a instalação, agora, por exemplo, tem a instalação, houve um aumento do número de acidentes? Não, o número de acidentes permaneceu. A questão do radar, ele gera aquela cobrança maior em cima da sociedade. O condutor, ele fica, rapaz, tem ali porque vai mexer no meu bolso. Tem um equipamento que se eu não andar direitinho, ele vai pegar. Mas eu acho que é uma obrigação nossa como cidadão de respeitar a velocidade da via. Hoje, devido a essa cultura nossa de não respeitar, faz o próprio governo gastar milhões com a implantação desses equipamentos. Então, o que é que eu vejo? Eu acredito que se nós, cidadãos, tivermos um pouco mais de consciência, de respeito à vida de quem está ali, de respeitar o que está na via, talvez não seria necessário a utilização de tantos radares. A senhora reconhece que aqui no Ceará havia um número maior do que o necessário. Sim, Como reconheço. reconhecer que há um número maior ou não de radares pelo cidadão? A gente analisa pela questão técnica. Então, eu vejo, existem rodovias onde eu tenho uma boa visibilidade, onde eu tenho uma boa geometria, onde eu tenho uma boa condição do pavimento, que não é necessário a implantação daquele radar. É um conjunto. Só que o que é que a gente, geralmente, o cidadão tem como costume? Ele vê um bom pavimento, então ele vai e acelera. Então, aí eu acho... onde há um bom pavimento tem que haver o fotossensor? Não, eu não digo que onde um bom pavimento tem que ter um bom fotossensor. Porque bom pavimento tem que ter em todo canto, né? Tem que ter em todo canto. Eu acho que nós temos que ter uma boa educação e respeitar a vida dos outros. Porque a questão de você ter um bom pavimento é obrigação de se ter. Porém, eu acho que se o cidadão respeita, por que eu vou botar um equipamento ali onde só para poder inibir o redutor? É aquela coisa, né? A gente assim precisa de um puxão de orelha para que a gente respeite a nossa lei. Não, eu tenho dados que eu digo assim, a gente verifica o adensamento populacional do local, a gente analisa as vias que chegam na BR, a gente analisa as curvaturas, a gente analisa a topografia, a geometria da via. Então, assim, são vários critérios que a gente analisa para verificar a necessidade realmente de um fotossensor, de um redutor de velocidade. Tá? As nossas vias, tem algumas que são projetadas para 110 km por hora. E hoje estão com 60. Por que isso?
por conta justamente do comportamento do cidadão ao estar sobre essas vias. Mas aqui no Ceará não tem nenhuma com velocidade máxima de 110 km por hora. Não, mas eu tenho vias projetadas para 110. Mas a velocidade máxima, Máxima que é 80 km por hora. Aquelas lombadas físicas, né, não são mais eficientes que o fotossensor, não, doutor? Não, são não. Por quê? Justamente até pela questão Ela da faz velocidade. parar o carro. Ela faz parar. A outra multa e não para o carro. Multa, mas não para. Ela não para, mas ela reduz bastante. A pessoa já sabe, até porque vem a sinalização avisando, então quando vem a sinalização avisando, ele já vai reduzindo. Quando chega na lombada física, existiam muitas questões de capotamento de carro, porque às vezes a pessoa freia de uma forma brusca. Em outras situações, a lombada estava na cor do asfalto. A sinalização vinha se avisando, lombada eletrônica a 500 metros, lombada física e tal, não sei o quê. Mas, às vezes... as pessoas interpretam assim, não, é porque uma vai dinheiro para o Estado, a outra não tem dinheiro. Mas hoje, inclusive, a gente nem pode implantar mais porque é proibido em lei, em normas. O código já proibiu? Já proíbe a questão da lombada física. Já há uma resolução para isso? Já existe uma resolução, sim. Que pena. É verdade. Bom, a senhora falou a questão de bolsa, eu estou falando também questão de bolsa e multa. Para onde vai o dinheiro das multas arrecadadas pelo DENIT aqui no Ceará, nas estradas federais? Para onde vai? Bem, e como é que retorna esse dinheiro? Pronto. O DENIT, ele é um órgão federal, então toda a arrecadação federal ela vai para uma conta única do governo federal. Como é que retorna? Dentro do DENIT, nós temos a Coordenação Geral de Operações e aqui no Ceará nós temos o Serviço de Operações. Então, isso retorna em volta de programas. A gente tem Projeto Escola, nós temos o PNCV, que são os radares, nós temos as balanças, nós temos o controle, que a gente faz a educação também com o trânsito, nós temos os nossos agentes de trânsito, então esse dinheiro, ele retorna em projetos. Educativos, né, doutora? Sim,